Ótimo ouvir cada um de vocês, porque ler o que cada um de vocês quer, o que cada um de vocês acham é uma coisa. Agora, ouvir de vocês, o entendimento é muito maior. Eu não poderia deixar de fazer isso e analisar só entre os deputados esse projeto 2370, que abrange muita coisa, abrange muita gente, abrange inclusive talvez décadas aí de pessoas que vão estar ligadas a esse projeto. A Lei 9.610 entrou em vigor em 98 e, desde então, foi modificada apenas pontualmente. E mesmo com os avanços tecnológicos e o surgimento de novos modelos de negócios, a lei continua cumprindo seu papel. É preciso lembrar que, em 98, a internet era muito diferente do que é hoje. Para recordar, foi nesse mesmo ano que o Google foi fundado. Logo, temos que concordar aqui que o legislador de 98 foi muito feliz ao inserir na lei disposições suficientemente abrangentes que não deixam dúvida quanto à sua aplicação em qualquer ambiente tecnológico. A base da arbitragem na nossa legislação é a autonomia da vontade e a liberdade. Os particulares que quiserem contratar a arbitragem poderão fazê-lo. Nós temos a lei usando as câmaras privadas, né? Não há nenhuma novidade nisso. A lei de 96 já passou de 25 anos. O Brasil é uma referência em arbitragem no mundo inteiro. A lei já foi testada, aplicada, é uma excelente lei. Então, bastaria a remissão a ela para que também os litígios sobre os direitos autorais que se discutem nesse projeto fossem admitidos para arbitragem nos termos da lei. Aqui no Brasil se escuta mais música brasileira, se tem mais interesse em música brasileira do que em música internacional. É um dos poucos países, que não seja os Estados Unidos e a Inglaterra, que tem essa característica. A suposta falta de atualização da lei não impediu que o mercado se estabelecesse, crescesse, se desenvolvesse e chegasse ao estágio atual. É claro que algumas coisas podem ser aperfeiçoadas, talvez não pela via legal, mas pelo próprio mercado. Mas a gente vê, por exemplo, este PL 2370 já completamente defasado em relação à realidade de hoje. E dizer que a BMI ela realmente está realmente muito satisfeita com essa possibilidade de participação. É a primeira vez, né, que a BMI participa de uma audiência pública para um debate de uma norma tão relevante, né, que, como bem disse Paulo Rosa, realmente afeta não só o mercado da música, mas o mercado de produção de entretenimento cultural como um todo, né? E faz muito bem o senhor deputado em convocar audiências, né, como essas, evitando, talvez, tentativas apressuradas e pouco refletidas de aprovação, né, de textos substitutivos ou textos que talvez não reflitam inteiramente as intenções e os interesses de todos os afetados, né, com o gigantismo da lei de direitos autorais. E essa lei, ela é considerada como um exemplo em vários países do mundo. Eu recentemente participei de um congresso na Islândia, e na distante Islândia, lá se falou da nossa Lei Federal 9.610 como um exemplo a ser seguido pelos demais países, porque é uma lei que privilegia o autor intelectual. Então, nós temos que privilegiar a nossa lei, que ela tem diversos dispositivos de aplicação ultrativa, que se aplica para questões futuras. Porque a própria lei diz que o direito de utilizar uma obra intelectual aplica-se para os meios conhecidos e que venham a ser utilizados no futuro. Então, toda essa disciplina e uso da obra intelectual no meio digital, ela é, sim, abarcada, abrangida pela atual Lei de Direitos Autorais. Basta apenas uma simples leitura acurada, atenta à nossa lei, que interpretação e a sua interpretação vai combinar com a sua aplicação a várias formas de uso das obras em formato digital nos meios digitais. O ECAD, ele visa conciliar os interesses de quem usa a música com os interesses daqueles que detêm os direitos de autor e conexo sobre elas, garantindo assim uma segurança jurídica para quem necessita de uma licença para o uso da música
proporcionando, ao mesmo tempo, o sustento dos criadores das obras intelectuais. As entidades de gestão coletiva de direitos musicais representam hoje cerca de 4 milhões de titulares, dentre eles editores de músicas, produtores fonográficos, compositores, artistas e músicos. Essas pessoas, isso é importante deixar claro, têm o seu sustento nos direitos autorais arrecadados pela ECAD. Com o crescimento da economia digital e as mudanças nos hábitos de consumo da música, esses milhares de titulares obtêm cada vez mais o seu sustento apenas dos direitos autorais arrecadados das plataformas digitais. Hoje, podemos dizer que a distribuição de direitos autorais digital no ECAD já representa mais de 20% do volume total de direitos autorais distribuídos pelo ECAD, e esse percentual, como se percebe, ele segue uma tendência de crescimento. Eu talvez destoie um pouco aqui dos meus colegas, apesar de ser advogado de formação, eu sou também economista, e me encanta o tema da gestão coletiva, não por razões jurídicas, mas por razões econômicas. Existe uma entidade para arrecadar e distribuir, né, as remunerações relativas a esses direitos, porque o mercado não funciona adequadamente. A razão técnica para a existência de um ECAD é primariamente econômica. E sob esse olhar, né, eu acho que a gente precisa tentar sempre pensar a nova regra, avaliando, inclusive, quando há e quando não há a necessidade dessa entidade que se torna monopolista. A princípio, todos nós vamos entender que o monopólio é a pior escolha para o bem-estar do consumidor. Esse é um caso atípico, em que o monopólio melhora a condição dos envolvidos no mercado. Qualquer nova obrigação, né, derivada de uma gestão coletiva que alcance as operações tradicionais de TV por assinatura, levarão a um efeito inverso ao desejado. A questão é o conexo. Tem um problema na Europa de que a diretiva europeia entendeu que tudo quanto se refere a um audiovisual, música inserida em audiovisual, está incluída no audiovisual e não merece remuneração. Já é um problema. Nós não temos isso. Esse tipo de remuneração nós temos garantido aqui. O que está faltando são os direitos conexos. É isso que o Paulo está falando. Como existem esses contratos, os famosos Global Deals, celebrados entre os produtores e as plataformas, contratos esses dos quais nós nunca tivemos acesso, né? Nós não recebemos. Essa é a questão. O que o Brasil se bate é por isso, é por receber os direitos conexos. Pelo menos aqui. Se lá fora eles têm problemas outros, e têm, muito maiores que os nossos, eles vão resolver por lá. Nós queremos receber aqui. E aqui eu tenho uma função de defender os interesses dos músicos, dos intérpretes. Não dá para tratar o músico brasileiro diferente do músico estrangeiro. Estão todos no mesmo barco, estão todos recebendo ou não recebendo da mesma forma, num país em que 75% da música executada é música brasileira e 25% é música estrangeira. Mas esse é o problema que temos, e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Tá. É só para esclarecer alguns pontos, a questão de que galeristas não pagam. Isso já foi uma verdade no passado. O mercado de arte ele foi muito informal. Hoje em dia ele não é mais. Por várias situações, e a Gabi foi criada justamente para diminuir a informalidade das galerias do mercado de arte. Hoje em dia, todo mundo compra obra de arte com nota fiscal. Em comprando obra de arte com nota fiscal, ele é obrigado a declarar no imposto de renda dele e é obrigado a indicar qual é o valor de aquisição da obra de arte. Nós temos um passado em que não se sabia exatamente de custo de aquisição de obra de arte, porque muitas vezes a pessoa comprava uma obra lá numa feira de arte em algum lugar e o artista fica famoso depois, ninguém lançava no imposto de renda. Tanto a intenção da Gabi é formalizar esse mercado, que nós procuramos herdeiros de artistas e artistas para fazer uma autorregulamentação. Nós criamos um texto, um acordo com alguns herdeiros, estabelecendo formas de pagar o direito de sequência quando não era aferível o custo de aquisição. Mas... Antes de finalizar,
Agradeci e agradeço a todos. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos. Então, está encerrada essa audiência pública. Obrigado.